Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. As coisas do São Paulo não param e eu trago nesse vídeo aqui todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, sem enrolação, chega pra cá, já vamos já diretaço pros assuntos aí, porque tem muita coisa pra nós falarmos. Uma excelente notícia, uma excelente novidade é a renovação, né, do contrato, a extensão do zagueiro Isaac da base, né, jogador de destaque promissor da base, renovou o seu vínculo com contrato até 2030, renovou o contrato com o São Paulo até 2030, zagueiro muito promissor que já poderia ter jogado mais, né, pelo time profissional do São Paulo. Será que o Isaac é pior que o Rafael Tolói? É inacreditável, né, inacreditável um zagueiro desse poder nem ter mais chances, mais opções no time de São Paulo. Pra que trazer o Rafael Tolói com jogadores da base igual o Isaac, por exemplo? E eu não tô falando aqui que o Isaac é a salvação, que ele será o novo Miranda, não é isso que eu tô falando. Não se trata disso, pode vir a ser um dos melhores zagueiros do mundo, ninguém sabe, pode ser o novo Beraldo, ninguém sabe em relação a isso. Só que eu duvido que ele seja pior que o Rafael Tolói. Eu duvido que ele seja igual ao Lucão. Pelo que nós vemos, ele é um excelente zagueiro, ele é um zagueiro muito promissor. Agora, pra quê? Porque esse Tolói, ele falha, ele não dá pra saber o que vai acontecer. As falhas pode ser no próximo minuto, no próximo jogo, no próximo instante a falha do Rafael Tolói. Então como é que o Isaac pode ser tão pior que ele? Por que o Isaac não tem oportunidade no time de São Paulo? Pra que trazer um cara igual o Rafael Tolói, sendo que você tem o Isaac e outros jogadores da base? Inacreditável, né? Inacreditável. Não é pra você ficar dependendo de jogador da base. Agora, São Paulo tinha contratado aí o Arboleda, antes de acontecer tudo o que aconteceu. Tinha o Ferrarese, tudo bem, usou como moeda de troca o Botafogo. Mas tinha Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, Sabino. Pra que trazer o Tolói? O Dória eu acho menos mal, mas pra que trazer Tolói e Dória quando você tem todo mundo já? É que aconteceu o que aconteceu com o Arboleda. Mas o São Paulo ficaria com Arboleda, Alan Franco e Sabino. Pra que pagar um salário astronômico para um zagueiro do nível do Tolói, que é horroroso, ser banco? Trabalha com o Isaac ou algum outro da base. Você não vai colocar o moleque direto, o garoto, direto no profissional. Tipo assim, você é o titular, se perder, se tem uma gol aqui, a culpa é sua. Não. Coloca ele nesses jogos como o São Paulo vai fazer contra o Milionários, esse Boston River ou Higgins. Vai colocando. Quando poupar, coloca. Quando vai alterar um zagueiro, o Alan Franco não pode jogar, põe o garoto. Sabino não vai jogar, põe o Isaac. Então é inacreditável, né? Inacreditável o São Paulo não dar mais oportunidades e assim, eu sou a favor de jogadores contratados. Por exemplo, hoje não tem nenhum ponta direita no São Paulo da base à altura do Arthur. O Arthur hoje ele é um cara diferenciado e ele foi contratado. Então o Arthur precisa ficar. Agora, quando você tem um monte de caneludo, um monte de bagre, como é o caso do Tolói, do Cedric, do Wendel, jogadores contratados. É que o Wendel tem o Enzo, né? São dois laterais esquerdos. Mas quando você tem jogadores muito ruins, muito abaixo tecnicamente, jogadores ruins mesmo, aí você vai mesclando com a base. Por exemplo, hoje o Sabino não pode sair do time. Mas o Alan Franco também é um cara da nossa confiança. Então vai colocando o Isaac quando o Sabino estava lesionado. Quando é desfalque, o Alan Franco foi desfalque por suspensão. Aí você vai colocando um garoto da base. Pra que trazer esses caneludos, esse monte de bagre, né? Mas enfim, situação espetacular. Isaac renovado, é oficial. Isaac renovado com o São Paulo até 2030, muito bacana. Galera, Rian Francisco, né? Não sabemos o que está acontecendo com o Rian Francisco. Por que o Rian não está no time profissional? Voltou e jogou no Sub-20. Ah, Tidico, ele lesionou, ele tá pegando o ritmo de jogo. Ah, para, né? Para. O Rian, ele era um dos primeiros da fila. De novo, o Rian não pode perder oportunidades pro André Silva. Isso é inaceitável. Caleri é o titular? É o titular. O Luciano hoje, porque o Rian jogou com o Caleri já. O Luciano hoje é o segundo atacante, é Caleri e Luciano? Beleza. Agora,
Por que rebaixou tanto o Rian Francisco? Por que tirou o Rian Francisco do radar? Um cara que já vinha jogando no profissional e fazendo gols. Não é pra tratar o Rian como um garotinho da base. É pra tratar o Rian como um dos atacantes mais promissores do São Paulo Futebol Clube, porque ele tem potencial pra isso. Ele tem potencial pra isso. Então é muito estranho tirar o Rian de cena. Acredito que ele venha amanhã ou depois jogar no São Paulo, mas ele aparentemente está saindo de cena do São Paulo. Isso não pode acontecer pela sequência que ele vinha antes de se lesionar. Isso não pode acontecer. Precisa dar a devida moral, o devido valor pro Rian Francisco, que é sim uma joia da base, que é um jogador muito promissor. Diferente de alguns jogadores da base que vêm para ajudar, jogar, a chance do Rian Francisco estourar como um dos bons atacantes do futebol mundial atualmente é grande. Então não pode tratar o Rian com descuidado, com falta de atenção. Vamos pôr lá para ele ganhar. Não. Rian Francisco, pelo que mostra, pelo que jogou já, pelo que vinha fazendo, já mostrou que merece uma atenção especial, sim. Sim, isso é inaceitável. Isso é inacreditável o que está acontecendo com o Rian Francisco. Inacreditável. Então ele precisa voltar pro radar. Tá com o Júlio lá, independente. A gente gostou da chegada do Júlio na base, né? O Júlio Batista, o técnico, mas independente. Não pode tratar com descuidado o Rian Francisco. Esse jogador, ele precisa ter uma atenção diferente. E não é pra passar pano, pra passar a mão na cabeça, não é isso. É porque ele pode ter mais potencial que o André Silva e pode, na carreira, ter mais potencial que o Jonathan Calleri. Pode sim, com experiência, com experiência, com ritmo de jogo, pode sim. Então o São Paulo não pode deixar de aproveitar e vender a preço de banana um jogador igual o Rian Francisco, como nós estamos acostumados a ver essa diretoria patética fazer com a maioria dos jogadores da base. Daqui a pouco o Rian Francisco volta para o profissional, joga um jogo e é vendido por 30, 40 milhões de reais, o que é inaceitável. Inaceitável. Mas aqui não vai passar. Estou esperando. Tem o Paulinho... tem o Gustavo Santana, centroavantes, né, atacantes ali da base. Paulinho, Gustavo Santana, Rian, são esses os do momento. O TT o TT não é centroavante igual esses, mas é ponta. São esses os atacantes do momento. Mas o Rian estava na frente, né? Tem que ter uma filinha para os jogadores da base. O Rian estava na frente do Paulinho. Eu adoro o Paulinho. Acho que vai ser um baita jogador também. Mas o Rian estava na frente. O Rian é um dos jogadores para o São Paulo, se não aproveitar em campo, fazer uma venda astronômica. Então isso o São Paulo não pode vacilar em relação a isso. Galera, São Paulo vai reserva, né? Reserva muitos desfalques, não, né? Poupando realmente os jogadores contra o Milionários em Bogotá. Aqui os jogadores que não vão, né? Que é certeza que não vão jogar. Luciano, Calleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Ramon, Tolói e Enzo Dias. Esses são os jogadores. O Tolói, né, acredito eu que não seja o titular, né? Mas independente, ele joga na ausência do Alan Franco ou do Sabino. Ele é um dos jogadores que vem jogando, né? Ele é um dos principais ali, dos que vem jogando, né? Talvez ele não seja o titular com todo mundo à disposição, talvez o Tolói não seja o titular, mas ele vem jogando muito, né? O Roger Machado vem trabalhando muito com o Enzo e com o Enzo e com o Endel também, e o Tolói muito na ausência de Sabino ou Alan Franco. Então são esses: Luciano, Calleri, Arthur, Danielzinho, Lucas Ramon, Tolói e Enzo Dias. São Paulo vai ter problemas, né? Vamos torcer para que não, mas o São Paulo vai ter o rendimento aqui vai cair. Nós estamos tirando numa tarracada só jogadores muito principais como Danielzinho, Arthur, Calleri, Luciano, Lucas Ramon também e o Enzo, né? Tolói não, mas o Enzo também. Esses jogadores aqui, eles impactam diretamente na forma de jogo do São Paulo. Tanto o Lucas Ramon, que é um motor na lateral direita, joga demais. Danielzinho, que nunca fez, acho que foi um jogo ruim pelo São Paulo, o resto jogou bem todos os jogos, é impressionante. Marcos Antônio se lesionou, o Danielzinho, ele corresponde demais. Então, não jogar com o Danielzinho cai muito. Arthur, não precisa nem falar, Luciano e Calleri são os principais atacantes do time. Então, São Paulo, muito. São Paulo
Vamos torcer para que não tenha problemas, mas é sempre difícil você jogar sem os principais. Para mim, o Roger está certo de poupar contra o Milionários. Poderia ter poupado contra o Boston River, contra o O'Higgins. Esses times ridículos, né? Com todo respeito, mas time ridículo da Sul-Americana. Essa primeira fase fraquíssima da Sul-Americana, que o São Paulo tem a obrigação de ganhar com qualquer outro time. Mas é muito difícil quando você muda drasticamente assim o time. É difícil. Nós podemos ter duas novidades no time bem bacana, que é o retorno do Ferreirinha e o Paulinho. Eu quero ver o Paulinho jogar, né? Paulinho é menino novo da base também, que um destaque gigantesco. Ele foi mais ou menos o que o Rian foi quando o Rian foi destaque na base. Paulinho é a mesma coisa, detonou. Um centroavante, um atacante com velocidade, muita qualidade, finalizador. E é um cara que ele, além dele ter uma finalização muito boa, o Paulinho, ele é um cara que ele tem técnica, ele sabe jogar com a bola no pé. É impressionante. Pra mim, ele é até mais habilidoso que o Rian. O Rian pode até ser mais matador que o Paulinho, mas o Paulinho é um cara impressionante, é um atacante impressionante, com muita qualidade e muita velocidade. Muita velocidade. Eu vejo o Rian mais ou menos como um Caio Jorge, um cara muito arisco, um cara que desenrola lá na área. Paulinho eu já vejo como um cara muito bom mesmo, muito bom, com mais criador, um centroavante mais criador, um cara mais rápido ali, que o Rian, talvez ele seja muito dependente de armarem a jogada pra ele. O Paulinho já não. Independente, tá? Eu acho os dois excelentes. Tô falando aqui de características diferentes dos jogadores. Então, nós podemos contar com o Paulinho e com o Ferreirinha, né? Mas precisamos ver também como é que vai ficar a situação do Rian Francisco, que precisa voltar pro time principal. Precisa voltar pro time principal. E tem o Gustavo Santana, que vai chegar aí também, né? Menino da base, contratado, e que vai ter, uma hora vai ter que sair da base, vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ficar, vai ser vendido, ele vai ser integrado no profissional, porque ele já tá extrapolando a idade, né? Então tem tudo isso que nós precisamos ver em relação a esses jovens atletas, a essa nova formatação, a essa nova composição do time do São Paulo Futebol Clube. E galera, pode ser agora, né? Está acontecendo. Se acontecer o pior, né, de um empate ou uma derrota pro Milionários, porque o jogo é lá, São Paulo vai reserva, o Roger pra mim tá certo de mandar o time reserva em um jogo de nível técnico tão fraco do time adversário, tá certo, né, ou em uma condição que o São Paulo já está, né, classificado dessa etapa da Sul-Americana, que é muito fácil mesmo para um time da grandeza do São Paulo e pros outros clubes também, né, que enfrentam essa primeira etapa, pros clubes maiores que enfrentam essa etapa, eu acho que o São Paulo tá certo, o Roger Machado tá certo de poupar o time. Só que essa conversa racional que nós estamos tendo aqui, e eu sei que muitos que estão aqui não querem nem saber, se acontecer um empate ou uma derrota pro Milionários, mesmo com o time reserva, o Roger Machado está para ser demitido, né? Ele está para ser demitido a todo momento, não é nem a todo jogo, é a todo momento. Então, a torcida, e eu sei disso, não tá nem aí, não quer nem saber se é contra o Milionários, se é o time reserva, se ele vai classificar ou não, se o retrospecto é positivo ou negativo, se ele acertou, se o Roger Machado acertou algo ou não, a torcida não quer nem saber. Então, a partir de agora, o que está acontecendo agora, todo jogo do Roger Machado pode ser o último. Contra o Milionários, mesmo com o time reserva, em caso de uma derrota acachapante ou em caso de um empate com um rendimento muito abaixo, ele pode cair. Acredito que ele fique caso ganhe, né? Se ganhar, aí acho que vai ter mais aquele respirozinho, mas mesmo assim a torcida não aceita e não aceitará o Roger Machado de jeito nenhum. Então nós estamos contando com essa demissão iminente. E a diretoria de São Paulo, tô falando aqui sempre, não pode vacilar. Esses caras são... a gente sabe que eles são contra a gente, são contra o São Paulo, mas não pode vacilar agora. O Roger Machado já está demitido. A torcida não vai aceitar. Não vão bancar esse cara numa derrota pior, numa derrota maior no Campeonato Brasileiro, ou se acontecer alguma coisa contra o Juventude, ninguém vai segurar. Então o São Paulo precisa se resolver, e independente se eu acho que é injusto ou não, aqui eu não tô fazendo análise do trabalho em cima do Roger, porque ninguém tá fazendo.
a torcida do São Paulo não está fazendo. Eu sei que vocês não querem nem saber. É só demite o Roger Machado. Então um trabalho desse não tem como dar certo. Por mais que o Roger consiga dar a volta por cima no São Paulo, ele não vai ter nem o benefício da dúvida. Não vão deixar ele chegar em lugar nenhum para tentar dar a volta por cima, tentar ganhar alguma coisa, tentar melhorar alguma coisa. Não vão deixar ele trabalhar. Então, dito isso, a gente sabe que ele já está demitido. Então, demitam o quanto antes para agora não perder o Dorival. Já sabemos que o Dorival é o principal nome, já está com o pé no São Paulo com a demissão do Roger, mas as coisas precisam acontecer. Porque nós vemos aí o Atlético Mineiro em frangalhos, o Eduardo Domingues lá, crise total no Atlético Mineiro, o Hulk saindo, Paulo Brax, né, o diretor de futebol lá, o CSO, podendo ser demitido, o Eduardo Domingues, o Barba lá, o técnico que acabou de chegar, pode ser demitido, aí o Dorival tá disponível para ir para um Atlético, por exemplo. Neymar pode sair do Santos, o Cuca pode ser demitido. A gente sabe que o Cuca ele é um bom treinador, só que ele não ganha nenhum jogo lá no Santos. Com o Neymar saindo, o Dorival pode assumir um Santos de novo. Então tem tudo isso acontecendo, fora os outros clubes. Grêmio, o Luiz Castro lá tá horroroso no Grêmio. Horroroso. Ganha quando é jogo em casa contra a Babia, o resto ele perde tudo. Então o Dorival teria ali um leque muito grande de opções, e aí quando vem um time batendo na porta e ele olha pro São Paulo com essa diretoria patética, escrota, imunda, horrorosa, ele olha esse lenga-lenga, ninguém fala nada pra ele pode ir pra outro clube. São Paulo sinalizou, né, falou... Teria dito pro Dorival, se você receber alguma sondagem, alguma proposta de qualquer outro time, fala diretamente pra gente. Então, se o São Paulo já vai contratar, por que não acaba logo com esse pesadelo? Eu nem acho justo isso com o Roger Machado, mas eu também não acho justo, eu não acho justa a demissão do Roger Machado agora. De verdade mesmo. Ele não tá pior que o Crespo, o Zubeldia, Carpini quando chegaram. Ele não está pior. Ah, vocês vão falar dos números aí. Tudo bem, mas é o mesmo trabalho ruim. Mas independente disso, eu também não acho justo com a gente, com a torcida, a forma como o Roger Machado veio. Vieram falando que iam contratar um técnico para revolucionar, para melhorar, e trazem o Roger Machado. Então, da mesma forma que eu não acho justa a demissão agora do Roger, e eu também não me importo se ele for demitido, porque eu não acredito no trabalho a longo prazo, eu também não acho justo a forma como ele veio. Então, já que nós estamos analisando tudo isso e vendo tudo isso e sabendo que ele já está demitido, que resolva logo a situação dessa demissão iminente, que não vão olhar, ninguém vai analisar se ele empatar ou perder pro Milionários. Ninguém vai olhar e falar, mas tava com o time reserva, pô, peraí, ninguém vai falar isso, é só demite, manda embora esse Roger Machado, nós não vamos aceitar. Então, já que é isso, então que façam agora, o quanto antes, para não arriscar perder o Dorival para outro clube. Nós estamos vendo vários outros clubes aí, rivais, concorrentes, à altura para levar o Dorival. A rotatividade de técnicos no Brasil, no futebol brasileiro, é gigantesca, é muito grande. Então, não pode vacilar, visto que nós já sabemos que o Roger Machado está demitido. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.